Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Eu li uma notícia agorinha mesmo e eu resolvi, assim, de supetão vir conversar com vocês sobre essa notícia, porque eu acho que tem muito a ver com vários pontos que eu venho questionando nos últimos tempos e que de alguma maneira eu trago, principalmente lá no Instagram, nessas reflexões, que é sobre o revisionismo cultural, né? O que está acontecendo com as obras de arte, com as discussões sobre a arte, qual a função da arte, qual que é o lugar, né, do artista na sociedade. Eu li aqui que a editora HarperCollins estão fazendo uma edição nos textos da Agatha Christie, né? Então eles estão pegando conteúdos que são considerados racistas e fazendo pequenas alterações para que a gente não tenha contato com essa obra original. E segundo eles é uma pequena alteração que não vai fazer muita diferença, né? Então é como se eles estivessem reescrevendo uma obra. E pelo que eu tô lendo aqui na matéria, que tá na Folha de São Paulo, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês poderem conferir por vocês mesmos e tirarem as próprias conclusões e a gente poder conversar depois mais profundamente sobre isso, é que eles já fizeram isso com outros escritores também, com outros autores. Um dos exemplos que eles citam aqui na reportagem é que eles pegaram um trecho que diz o seguinte: eles voltam e me encaram e encaram, e os olhos deles são simplesmente nojentos, bem como os narizes deles, e não acredito que eles sejam crianças de verdade. Isso aqui é o que diz a personagem no livro da Agatha Christie. E a nova versão do trecho se resume a: elas voltam e me encaram, e não acredito que eles sejam criança de verdade. Como vocês podem ver, é uma mudança sutil, mas é uma mudança do original, do que a autora propôs, do que a autora escreveu, enfim. Eu lembro que faz um tempo que eu estava lendo alguma das cartas de Clarice Lispector, acho que foi o livro Queridas Irmãs, em que ela tá conversando com as irmãs e ela fala que soube que uma das traduções do livro dela estavam modificando algumas palavras e isso alterava completamente o sentido do que ela dizia e que ela preferia nem ler essas traduções porque isso deixava ela extremamente incomodada. E não era nem o caso de fazer alteração porque era um livro racista ou xenófobo, enfim, né? Porque hoje em dia, pelo que eu estava pesquisando aqui, tá acontecendo muito disso, sabe? De livros serem reescritos por conta de questões problemáticas do passado. Ela se sentiu ofendida porque estava alterando o sentido do que ela tinha se proposto, da ideia que ela tinha escrito como artista, enfim. E aí eu acho que vale uma discussão nossa sobre por que você quer mudar a tradução, por que você quer mudar o sentido, deixar mais suave, porque eu sempre falo por aqui que a arte é uma forma de você deflagrar o tempo em que se vive, né? A obra de arte, ela não é jornalística, obviamente, no sentido de documentar os fatos exatamente como eles são, mas de alguma forma ela reflete os tempos em que a gente vive. Então, você pegar uma obra da Agatha Christie e agora fazer uma tradução que suavize, né, reescrever, né, não é só a tradução, né, pelo que eu tô entendendo é o original também. Quando você suaviza o que a autora escreveu, você tá fazendo um apagamento histórico. É importante da gente reler esses livros ou ler pela primeira vez esses livros clássicos, filmes antigos também que são problemáticos, enfim, obras de arte, né? Nas artes plásticas também temos várias obras que são problemáticas com os nossos olhos de hoje e a gente tem que olhar para essas obras todas e ver que aquilo era naturalizado e que hoje não é mais admitido. E como que você mostra isso para as crianças, né? Pegar uma obra do Monteiro Lobato, você lê um livro do Monteiro Lobato ou não lê? É importante você, de repente, ao meu ver, você não limitar as crianças, por exemplo, de conhecerem a obra, mas sim fazer uma leitura com essas crianças de forma reflexiva, de forma crítica, falando assim, olha, isso aqui antigamente era aceitado, era naturalizado, era normal, mas isso aqui é errado, isso aqui não se faz. Então trazer a realidade do que era aquela obra de arte naquele tempo em que ela foi criada e no momento de agora. Eu acredito que esse tipo de debate ele é extremamente importante e inclusive enriquecedor para a gente construir inclusive
um ser humano que tenha argumentos, que tenha proposições, sabe? Eu acho que a gente simplesmente apagar da nossa história faz com que a gente esqueça o que aconteceu e repita no futuro não muito distante. É importante a gente olhar para essas obras e fazer essa reflexão, porque que tipo de pessoas que a gente quer formar e que a gente quer construir a partir de agora, simplesmente escondendo um passado horroroso delas? Não! É importante que você saiba da história para que a gente não repita, para que a gente não reproduza, enfim, né? Tô até sendo repetitiva. Tudo isso que eu tô falando, eu acho que tem muito a ver com essa cultura do cancelamento, que é absolutamente comum hoje em dia, né? E de cancelar determinados autores, determinados diretores, determinados artistas por conta de coisas que lá no passado foram criadas e que agora não fazem mais o menor sentido. Vou dar um exemplo aqui que me veio agora na cabeça. Teve aquele negócio do Chico Buarque, né? Que queriam cancelar a música dele Com Açúcar e Com Afeto, porque é machista e tal. Lógico que é machista, porque naquela época em que ele escreveu essa canção, os valores eram esses, a sociedade era aquela, sabe? E não se questionavam algumas coisas. E eu não vou mais escutar essa música porque ela é machista. Eu acho que a gente pode continuar escutando, só que com esse olhar distanciado, sabe? Um olhar crítico em relação a essa obra. Olha, aquilo ali fazia tanto sentido, olha que loucura que as coisas eram assim, e que bom que as coisas mudaram. Eu acho que é enriquecedor, na real, a gente ver essa evolução das obras com o passar do tempo, sabe? Da mudança do pensamento da sociedade ao longo dos anos. É muito importante. Provavelmente coisas que a gente discute agora, daqui a alguns anos vão ser absurdas e a gente vai ser cancelado por conta disso, porque a gente pensava dessa forma. É óbvio que a gente vai cair naquela questão da separação da obra, do artista, o que vale continuar consumindo, o que não vale, mas eu acho que o primeiro impulso não pode ser vamos apagar. O primeiro impulso tem que ser vamos analisar essa obra e ver o que aqui vale, o que aqui não vale, o que serve, o que não serve, sabe? Eu acho que é esse ponto que a gente tem que questionar. Eu achei essa notícia aqui extremamente aterradora, assim, sabe? Eu fiquei bastante surpresa de ver essa notícia e ver como muitas pessoas corroboram com esse tipo de notícia e acham isso legal, ok, né? Então pegar a sua obra de arte que você criou, deixa eu fazer alguns ajustes aqui para ela não ser machista, para ela não ser racista, para ela não ser homofóbica, transfóbica. Acho bastante complicado e pouco proveitoso para a discussão enquanto sociedade, e inclusive eu acho que a gente às vezes coloca as obras de arte num lugar que não é o lugar dela, sabe? De querer que ela seja exatamente como é a vida real. Não, ela é uma provocação, um estímulo para a gente pensar a nossa sociedade. Ela não tá ali para ser jornalística e ter um acordo com a realidade profundo. Ela reflete a nossa sociedade de alguma forma, mas ela não tem essa obrigatoriedade de ser exatamente como a realidade é, porque na maioria das vezes são histórias inventadas, é ficção, e óbvio que vai passar por toda essa construção do que a gente pensa na sociedade nos tempos em que a gente a faz, né, no tempo que a gente cria essa obra de arte. Eu achei que valia a pena trazer essa discussão para cá, queria saber de vocês o que vocês pensam sobre isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!